em 2017, comecei em 2017, né, final de 2016. Tenho pós-graduação em contabilidade financeira e tributária, né, trabalho com alguns planejamentos tributários, trabalho com pessoa física, imposto de renda, né, tanto do Brasil quanto em Londres. E eu tô aqui hoje para a gente compartilhar um pouquinho o nosso conhecimento, né, tudo que a gente vem aqui de experiência, principalmente, que a gente tem ao longo desses anos, e também para bater um papo com vocês sobre contabilidade, o que é isso, como é que eu faço gestão contábil, o que é plano de negócios, né, para a gente dar uma abordagem geral aí da contabilidade junto com o professor Lucas. O professor Lucas quer se apresentar? Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje com vocês, porque, igual a professora Mariana apontou, esse momento que a gente está passando, por mais que seja um momento complicado, que a gente está tendo ali que se adaptar em função de toda essa situação que está acontecendo, também é um momento de grande oportunidade para a gente em poder estar buscando novos conhecimentos, buscando aí uma forma de poder estar aprendendo um pouquinho mais sobre, principalmente então aqui em relação ao nosso curso de contabilidade, o nosso curso, né, de contabilidade ofertando esse curso de extensão que é a gestão contábil e plano de negócios, e justamente em função disso, do dia a dia das empresas, porque quando a gente pega uma situação de crise, uma situação tão atípica igual essa, uma das principais questões que a gente observa é como as empresas elas vão passar por esse momento, né? E para a gente poder auxiliar essas empresas a passar por esse período aí tão turbulento, é importante que a gente, nós, né, quando a gente fala assim, nós enquanto profissionais, tenhamos um direcionamento no sentido de orientar a empresa a tomar a melhor decisão enquanto durar esse período. E não somente, né, trazer uma perspectiva de como que vai ser isso dali para frente, de que maneira pode, vamos dizer assim, melhorar o resultado dela, buscar uma forma de ela continuar ali desempenhando a atividade dela, de uma forma que ela possa se manter sustentável ao longo da sua existência. Bom, então, né, voltando a me apresentar, eu sou o professor Lucas, do Univem. Também atuo, né, na área de contabilidade, aqui no escritório da minha cidade de Palmital. E ao longo, né, dessa formação, aqui, né, tá vendo bastante dos nossos alunos, o nosso foco, pessoal, qual que é a nossa intenção? Poder passar para vocês um pouco desses conceitos que estão relacionados com a contabilidade e justamente nesse sentido, né? Poder estar passando uma visão um pouco mais ampla de como que o profissional, o administrador, o gestor pode auxiliar as empresas no sentido de poder dando ali uma informação que vai auxiliar na tomada de decisão. Tá? Então, mais uma vez, a gente agradece a participação de todos, é uma alegria imensa poder estar aqui hoje com vocês e a gente deseja um bom curso aí para todo mundo. Legal. Então, gente, vamos lá agora começar a nossa aula de hoje. Eu e o professor Lucas, a gente fez essa preparação dessa aula pensando justamente em trazer para vocês um conceito básico e, ao mesmo tempo, um pouco de experiência atrelado a isso, do que é, de fato, a contabilidade e o que ela proporciona para todos nós, principalmente nesse momento, tá? Então, pensando aqui um pouco na contabilidade e nos seus objetivos. Toda vez que a gente ouve falar de contabilidade, a gente tem um certo pensamento, já um certo preconceito, né, no sentido de prever um conceito de que a contabilidade é uma ciência exata. Todo mundo já pensa isso. Teve gente que até entrou na turma da faculdade pensando que era exato. Mas, na verdade, a contabilidade é uma ciência social, porque ela estuda justamente o comportamento das pessoas jurídicas dentro da sociedade em que está, dentro do mercado em que atua e da economia como um todo. Então, a gente vai ver que não é só a contabilidade
de uma empresa, de uma indústria lá, que tem que ser feita certinha, a gente consegue aplicar os conceitos contábeis dentro da nossa vida pessoal, né? E existe um campo muito grande, um significado muito importante da contabilidade para tudo que acontece no meio empresarial e econômico. Então, o que é contabilidade de fato? Eu quero falar para vocês que contabilidade nada mais é, todo mundo tem muito medo, fala assim, Mariana, você fez contabilidade? Nossa, é coisa de gente que gosta de coisa difícil, né? Não sei o quê. E na verdade não. A contabilidade nada mais é do que um estudo de tudo que compõe uma entidade, uma empresa, uma organização, uma pessoa física ou jurídica. O que é isso então, Mari? Como eu disse, é uma ciência social, né, que estuda e controla o patrimônio. E o que é o patrimônio? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que ele é feito de 3 etapas, né, de 3 pontes aí, de 3 pontinhos que se unem e formam o patrimônio das entidades, de modo que a gente, quando junta tudo isso, junta esses 3 pontinhos, a gente consegue fornecer informações a todos os usuários. Aqui a gente vai falar quem é o usuário, para que serve, que informação é essa que gera, mas para a gente entender, então, que contabilidade é uma ciência social que estuda e controla, e isso é bem importante também, o patrimônio das entidades de modo a oferecer informações aos seus usuários. Então, a contabilidade ela tem 2 funções principais. Uma delas é a função administrativa, que é a parte que controla o patrimônio de uma entidade, ou seja, a parte de gestão. Tem muita gente que faz administração, curso de administração, e não entende por que tem que estudar contabilidade. É justamente por isso, porque a contabilidade ela é um braço na gestão que você vai fazer dentro da empresa, como administrador, tá? E tem também a função econômica, né, que é justamente a parte do estudo, a parte da apuração do resultado de uma atividade, né, de uma entidade, que está bem associado ao conceito que deve ser um pouco mais conhecido, que é o de lucro e prejuízo. Quando que eu tenho lucro e quando eu tenho prejuízo? Como que funciona isso e de que maneira que eu chego nesse resultado? É tudo que a contabilidade oferece para nós. Então, dentro do universo da contabilidade, a gente tem alguns objetivos. Eu lembro que em algumas aulas anteriores, falando com os meus alunos, dou aula para o primeiro ano, né, de contábeis e ADM, e aí a gente conversando um pouco sobre a contabilidade, eu falei assim, gente, pensa assim, quando a gente vê um relatório de uma empresa, tem que ser que mesmo, ele tem que estar elaborado de uma forma que mesmo que eu não saiba nada de contabilidade, eu consiga entender o que aquele relatório está me falando. E eu acho que isso foi, assim, crucial para todo mundo entender qual que é de fato o objetivo da contabilidade. Porque não basta eu ser contador, fazer uma contabilidade bem certinha lá, seguir todas as leis, tudo que o fisco me pede, né, tudo que o Conselho Federal me pede, tudo certinho, se na hora que o empresário, o dono da empresa, ou até um funcionário da empresa, enfim, se qualquer pessoa que esteja interessada naquela atividade daquela empresa, né, daquela organização, pegue aquele relatório, ela não entenda o que está falando ali. E o que é estar falando ali? É mostrar o que de fato acontece na empresa. Então, esse é o principal objetivo da contabilidade, é fornecer aos usuários, né, ou seja, os empresários, os funcionários dessa empresa, o contador, um investidor que está querendo investir, é fornecer para essas pessoas informações que sejam de cunho econômico e financeiro para que elas tomem uma decisão em cima disso. E o que isso está querendo dizer para mim? Que se eu olhar aquele relatório, eu tenho que falar, bom, então o mês que vem eu vou comprar menos, ou eu vou comprar mais, ou eu vou investir num imóvel, ou eu vou passar a alugar um imóvel, porque o que eu tenho não está me dando muito prejuízo. Enfim, tudo isso é uma tomada de decisão. Tudo que eu falo, agora eu vou fazer isso, ou agora eu vou recuar. Não, acho que está na hora da gente contratar mais alguém, está na hora de demitir alguém, porque está sobrando alguém na equipe, ou porque a gente não está conseguindo pagar esses funcionários bem, não está conseguindo remunerar muito bem eles. Então, a pessoa tem que olhar o relatório e conseguir tomar uma decisão em cima daqueles números, em cima de uma nota explicativa, por exemplo, que é o que a gente vai falar aqui também, de uma explicação do que aquela contabilidade, o que aquela empresa está fazendo.
né? Então, se não rolar essa tomada de decisão quando a pessoa vê o relatório, então quer dizer que ela já, a contabilidade não atingiu o objetivo dela, que é permitir que os usuários façam isso. Então, por exemplo, como eu falei, será que a minha empresa é um bom negócio? Como que eu sei, como eu meço se esse negócio vai dar certo ou não? Mário, eu gosto muito de fazer maquiagem. Ou eu gosto muito de montar uns robozinhos de Lego. Eu acho que eu tenho aptidão para robótica, eu tenho aptidão para gerir uma empresa, eu tenho ideias criativas de venda, de produto. Eu sei fazer um café diferente do que as pessoas fazem. Mas será que a minha ideia é um bom negócio? Será que a minha empresa, se eu abrir uma cafeteria, se eu abrir um estúdio de maquiagem, se eu abrir uma startup de robótica, será que é um bom negócio? Então, a contabilidade, ela vem para quê? Para falar para você o que você tem que fazer, qual que é o caminho que você vai fazer aquilo. Então, você tem que procurar, você tem que saber se você tem capital para investir, você tem que saber se tem um lugar para trabalhar, quem é o seu cliente, enfim, uma infinidade de coisas, e aí vai falar para você, olha, se você for por esse caminho, pode ser que dê certo, a gente vai projetar aqui. Se você não for, pode ser que não. E aí isso que a gente vai estudando dentro da contabilidade. Então, quanto que eu estou ganhando? Tem gente que não sabe quanto ganha. Por exemplo, isso eu fiz uma dinâmica com os meus alunos que eu acho que vale muito para a gente fazer na vida, assim. Quanto você ganha por mês? Você tem um salário? Não, eu não tenho um salário, eu sou autônomo. Ou eu tenho um salário, mas eu também faço um outro trabalhinho por fora, né? Sou autônomo em alguma outra atividade. Tá, mas somando tudo isso, quanto você ganha de fato por mês? Quanto você gasta por mês? Você sabe? E a diferença de tudo isso, está te dando lucro ou prejuízo? Quando a gente fez essa dinâmica dentro da sala de aula, com a nossa vida, com o nosso salário, com o nosso trabalho autônomo, ou quem não tinha salário, quanto ele achava que gastava, né? Dependendo do pai, da mãe, enfim, de alguém. E aí as pessoas começaram a ficar assustadas, Lucas. Eu não sei o que aconteceu, que todo mundo ficou assustado e falou, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, são esses artifícios que a contabilidade proporciona para a gente poder ter essas ideias, ter esses insights. Então, ajuda a tomar as melhores decisões e, claro, embasado sempre na realidade, no que está de fato acontecendo. Então, diante de tudo isso aí, um principal objetivo da contabilidade, controlar. Mário, mas controlar o quê? Através de todo o registro que a gente faz dentro da contabilidade, a gente consegue controlar o patrimônio e as variações. Quando eu falo controlar, é controlar a empresa como um todo. Ah, mas você vai ficar ditando regra do que eu tenho que fazer ou não? Não é ditar regra, mas é mostrar o caminho. Aí eu falo sempre para os meus clientes, falo, olha, da minha parte a orientação é essa. E aí você vai pegar a informação e vai aplicar ou não. Né? É a decisão que você tem que tomar. Então, é baseado na minha experiência, no meu trabalho, na contabilidade, que o usuário dela, o empresário, o funcionário da empresa, enfim, a outra pessoa que está do outro lado da mesa é que vai tomar a decisão. Então, ela controla o patrimônio e as variações que ele pode ter. Eu posso ter lucro, eu posso ter prejuízo, eu posso comprar um imóvel, eu posso comprar um veículo, mas eu posso vender ele também. Então, tudo isso a contabilidade consegue registrar e controlar. Fornece informações, que é o que a gente já está falando. Então, dentro dos registros, quando eles são organizados no sistema, eu permito que o usuário veja tudo aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma fábrica de amendoim. E aí eu fabrico lá os meus amendoins, mas eu entendo do fabricar amendoim, de olhar na máquina, de mexer ele lá, de torrar o amendoim, de embalar, isso que eu entendo. Quando eu encontro um profissional da contabilidade, o que eu espero dele? Que ele me fale o que aquele processo de fabricar o amendoim, de torrar o amendoim, de embalar o amendoim, vai me beneficiar. Me beneficiar como? Por exemplo, fabriquei o amendoim. Vendi 20 mil toneladas de amendoim. Bastante, né?
Mas como que eu meço que eu vendi 20 mil unidades da embalagem do amendoim? Controlando cada saquinho de amendoim que sai da minha empresa. E é a contabilidade que faz esse controle. Então, ela permite que eu saiba quanto eu vendi, quanto que eu comprei, né, quanto que eu gastei, e se eu tive lucro nessa operação ou não. Será que eu vendi tudo que eu produzi ou não? E eu apuro o resultado, que é justamente isso. Então, eu determino se a entidade teve lucro ou prejuízo em determinado espaço de tempo. Esse espaço de tempo pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. A gente aqui vai falar um pouquinho também de exercício. E o que é o exercício? É o ano como um todo. Ele começa em janeiro e termina em dezembro. Esse é o espaço de tempo, né? O ciclo que a contabilidade ajuda a registrar e manter a gestão. Então, nesse conceito aí de patrimônio, da empresa e tudo mais, o que é, né, de fato, o patrimônio? Ele nada mais é do que o objeto da contabilidade. Sem o patrimônio, a contabilidade não é nada. Então, a gente fala que o objeto da contabilidade, ela se manifesta, né, na apresentação do patrimônio. E aí, quando eu sei o que é esse patrimônio, eu consigo analisar as variações que são causadas. Eu consigo analisar o que vai acontecer ali para mais, para menos, ou se vai se manter em equilíbrio, se eu vou ter lucro, se eu vou ter prejuízo, ou se eu estou cumprindo com todas as minhas obrigações, se eu não estou, se eu estou deixando dívida, e por aí vai. Lucas, quer fazer algum comentário? Então, é exatamente isso, pessoal, porque quando a gente fala da contabilidade, a primeira noção que a gente tem é em função desse objetivo, que é fazer todo esse controle do patrimônio. E vocês podem até ter percebido que quando fala lá, que é fazer a análise, o estudo do patrimônio das entidades, não utilizou de forma específica o conceito de empresa. Porque a gente pode ter vários tipos de entidade, né? Eu posso ter uma associação, eu posso ter né, um órgão público, qualquer tipo de organização, seja ela jurídica ou também, no nosso caso, igual a Mariana comentou, também trazendo isso para a pessoa física, o nosso patrimônio pessoal. Então, a contabilidade, ela vai se manifestar nesse sentido. Então, sempre em que houver patrimônio, haverá contabilidade. Tá? E a partir disso, então, quando a gente fala que esse patrimônio, ele sendo o objeto de estudo da contabilidade, o próprio nome dele, o próprio nome fala, né, da contabilidade, que a gente vai fazer todo esse acompanhamento para falar qual que é aquela situação financeira da empresa, em que estágio econômico essa empresa ela se encontra, então trazendo mais para a realidade empresarial. Então, de que maneira que os negócios eles vão ser conduzidos daqui para frente com base em todos esses registros que foram feitos nas contas, porque o próprio nome fala da contabilidade, porque cada item desse patrimônio, porque o patrimônio, igual a gente vai ver, ele é composto por vários itens, né? Seja das pessoas jurídicas quanto os nossos, né, o nosso patrimônio da pessoa física. Então, para cada tipo para cada item patrimonial, a contabilidade, ela registra, né, ela separa uma conta para ir justamente acompanhando essa variação. Por exemplo, no caso de uma empresa comercial, o que ela tem no estoque, então, quanto que ela está comprando, quanto que ela está vendendo, né, tendo essa entrada, essa saída, as obrigações dela com terceiros, fornecedores, empréstimos, né? Então, por meio de cada um desses itens patrimoniais, a contabilidade ela vai receber esse registro, toda essa movimentação, cada uma nas suas contas, para poder, no final desse período, seja ao longo de uma semana, de um mês, de um trimestre, e principalmente no encerramento, ao longo de um ano, mostrar qual que é a situação em que a empresa ela se encontra. Né? Qual que é a condição daquele patrimônio e, a partir daquela informação, para onde que ela vai? Qual que é a decisão que ela vai tomar? Né? Se vai aplicar mais dinheiro, se vai investir mais, se vai captar mais recursos de terceiros. Né? Então, é todo esse direcionamento que a contabilidade, a partir do momento em que ela tem como objeto de estudo esse patrimônio, é o que ela vai fornecer para a gente.
Legal. Então, vamos lá. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida enquanto a gente vai falando e tal, pode mandar aí no chat, tá? É o professor Lucas que está acompanhando aí. Se puder me dar um toque aí, se alguém perguntar alguma coisa. Isso, tranquilo. Só para a gente poder parar, responder e ir trocando ideia, porque aqui é justamente isso que a gente está querendo fazer, tá bom? Opa, é isso. Então, vamos lá. Então, o que é agora o patrimônio, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho, que vem falando, então a contabilidade estuda o patrimônio, né? Tudo isso que a gente já falou. E aí, o que é, então, o patrimônio? Como que a gente mede isso e o que significa, tá? Então, a gente tem aqui algumas características do patrimônio. E o que são essas? Quando a gente tem um patrimônio, e a gente fala patrimônio para não ficar categorizando, por exemplo, é um órgão público, é um órgão privado, é uma empresa, é uma startup, para não ficar falando assim tudo, porque a gente já sabe que o patrimônio engloba todos esses segmentos, todas essas empresas, o patrimônio, ele é o quê? Ele é o conjunto de bens e direitos e obrigações de uma empresa, tá? De uma entidade. Quando a gente avalia eles em moeda. Mário, o que quer dizer isso? Por exemplo, o que é um bem? É quando a gente fala, o objeto do estudo do patrimônio é o bem. Tá bom, é o bem, mas o que é um bem? Para mim, pessoa física, um bem pode ser um computador, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser a minha conta no banco. E para a empresa também é tudo isso. Então, para a empresa, ter uma conta no banco também é um patrimônio, né? Também é um bem. Ter clientes fiéis ali, que está todos os dias sempre com você, é um bem, é um direito também. Ter um carro, ter um veículo, né? Enfim, dependendo do segmento, um caminhão, um avião, enfim, tudo isso entra na categoria bens. E aí a gente tem os direitos e as obrigações. Os direitos são o quê? Por exemplo, toda vez que eu faço uma venda, eu tenho o direito de receber da outra pessoa, né? Eu gosto sempre de, até entrando um pouquinho mais lá na frente, eu gosto sempre de dar o um exemplo assim, toda vez que eu vou numa loja comprar uma blusa, eu tenho um bem e a loja tem outro. Qual que é o meu bem? É o dinheiro. E qual que é o bem da loja? A roupa. E aí eu vou lá com o meu dinheiro, dou o meu dinheiro para a loja e a loja me dá a blusa. Antigamente, lá nos séculos passados, como que chamava isso? Permuta. Só que a permuta de antes não tinha valor monetário. Eu tinha um pão, você tinha o vinho, aí você me dava um vinho, eu te dava um pão. E agora foi transformado para a gente classificar isso como venda, né, como negociação de parte financeira, econômica também, foi avaliado em moeda. Então eu tenho um dinheiro e você tem um bem. A gente vai lá e troca os bens. Né? E isso esse conceito de trocar os bens vai ajudar a gente a entender a composição desse patrimônio. Falando um pouco agora de direitos e obrigações, o que são os meus direitos? Então, toda vez que eu faço uma venda, realizo alguma atividade, presto algum serviço, eu tenho o direito de receber daquela pessoa. Por exemplo, qual que é o maior patrimônio da Apple? Por exemplo, é o direito que ela tem sobre aquela maçãzinha, sobre a marca. Porque ela tem o direito, ela criou aquela marca. Então, ela tem o direito de utilizar, e isso, por meio de certas burocracias, ela consegue deixar tudo certinho no papel, para que ninguém mais no mundo use aquela maçãzinha, só ela. E isso é um direito também, que é o que a gente chama de marcas e patentes. A venda, se eu faço uma venda a prazo, por exemplo, vendi essa lapiseira a prazo. Eu vendi ela hoje, mas eu vou receber esse valor dela só daqui 15 dias, 30 dias. Então, eu tenho o direito de receber pela venda dessa caneta. E aí, isso também vai ser demonstrado dentro do meu patrimônio. E as obrigações? As obrigações é justamente ao contrário. Toda vez que eu compro, e eu compro a prazo,
ou toda vez que eu vou ao banco e tomo um empréstimo do banco, faço um financiamento, ou se eu tenho funcionários e preciso pagar o salário deles, eu tenho a obrigação de pagar o salário do funcionário, eu tenho a obrigação de pagar o meu fornecedor da lapiseira, eu tenho a obrigação de pagar o banco que me emprestou dinheiro, e aí tudo isso vai entrando na categoria obrigações do patrimônio, tá? Então, nesse conceito rápido de cada um deles, sem patrimônio não há contabilidade. É o que a gente está tentando linkar aqui. A empresa ela é formada por bens, ela é formada por direitos e é formada por obrigações. Então, nada mais justo, né, do que utilizar cada ponto desse para fazer a contabilidade. Se não tiver um ponto desse, não consigo contabilizar. Né? Eu não consigo gerar uma verificação certeira de tudo que está acontecendo na empresa. E aí, então, como eu disse, os bens, eles são todas as coisas, vejam bem, coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas. Por exemplo, um chuveiro é um bem? É um bem? Nós, pessoa física. Para as empresas de aviação, né? Para as empresas que fazem viagens internacionais, nacionais, enfim, que mexem com todo esse mundo da aviação. O avião é o quê? É um bem. E o que é um direito, por exemplo, das empresas de aviação? É receber pelo voo que elas fazem. Então, eu vou lá, compro uma passagem em 12 vezes. A empresa tem direito de receber por 12 meses aquele valor meu, porque eu comprei um serviço dela, tá? Então, só para a gente firmar um pouquinho mais a questão do bem, é que do ponto de vista contábil, além desse atributo, devem ser suscetíveis à avaliação econômica. Então, por exemplo, são coisas, mas eu tenho que saber o valor dessas coisas. Né? Não adianta eu só falar, eu tenho uma caneta, mas eu não sei se ela é bem ou não. Você vai saber se você conseguir mensurar o valor econômico dessa caneta. Eu tenho aqui uma lapiseira que custa R$5. Pronto, já é um bem, já pode entrar na minha empresa, já pode entrar na minha contabilidade. Tá? Então, tudo que for uma coisa capaz de satisfazer as necessidades humanas e que possa ser passível de mensuração e avaliação econômica é considerado como bem. E é importante dizer que pode ser para uso e consumo ou troca, né? Isso que eu falei de trocar, pode ser o dinheiro, por exemplo, no banco, pode ser um bem da minha empresa. Então, dentro da classificação de bens, a gente tem algumas divisões, né? Subdivisões. Os bens materiais, então são aqueles que possuem uma substância física, que eu posso tocar, que são os móveis e os imóveis. E eu tenho os bens imateriais, que são os que não possuem materialidade. Então, patentes, os direitos autorais que eu falei, as marcas. E aí, então, a gente chega na parte dos direitos. Lucas, quer fazer algum comentário? Não, por enquanto não. Não? Tá bom. Então, a gente chega na parte dos direitos. E aí, o que são os direitos? São todos os valores que representam tudo que a empresa tem a receber de terceiros. Então, é aquela questão do cliente. Se eu vendo uma caneta a prazo, então eu vendi a caneta hoje, mas eu ainda não recebi nada por essa venda da caneta. Eu vou receber daqui 30 dias. Então, eu tenho o direito de receber. Tá? E aí, consequentemente, toda vez que a gente olhar um relatório, vai ter a descrição do direito, mais o a receber na frente. Então, por exemplo, duplicatas a receber, aluguéis a receber, dividendos a receber. Mário, o que é dividendos? Dividendos são os lucros da empresa que são pagos aos sócios. Tá? E aí, por fim, então, para compor e finalizar todo esse nosso patrimônio, a gente tem as obrigações, que correspondem a todos os valores que a empresa tem e deve para terceiros, que é a situação do banco que eu falei. Se eu fiz um empréstimo no banco, eu tenho a obrigação de pagar o banco. Se eu contratei um funcionário, eu tenho
a obrigação de pagar o salário do funcionário, bem como eu tenho a obrigação de pagar o imposto do governo. Então, isso entra tudo na categoria de obrigações. Aí sempre vão aparecer nos nossos relatórios da contabilidade o a pagar, a recolher, que é sempre direcionado a alguém, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Não? Beleza. Então, vamos seguir. Então, qual é a representação gráfica? Mari, se eu pegar esse relatório com todos esses bens, direitos, obrigações que você está falando aí, que jeito que eu enxergo isso? Como que eu vou saber que isso está falando do patrimônio da empresa? Isso aqui tem o nome de balanço patrimonial. Por que balanço patrimonial? Que a gente vai ver aqui. Porque ele faz justamente isso, um balanço entre tudo que eu tenho e tudo que eu devo, tá? Então, sempre do lado esquerdo da nossa representação, né, do nosso relatório, vai ter bens e direitos. Então, tudo que é composto das coisas que a gente precisa, né, das coisas que a gente tem necessidade e de todos os direitos que a gente tem de receber de alguém. E do lado direito, sempre estarão as obrigações, que são as dívidas, os impostos a pagar, salários a pagar, fornecedor a pagar, enfim. E aí, então, a gente tem as subseções. Por exemplo, quais são os bens da minha empresa? A gente vai imaginar que a gente está olhando aqui um relatório de uma empresa, e aí a gente vai conseguir enxergar como que a gente consegue, se pegar um relatório real de contabilidade, o que que aparece ali para a gente identificar. Então, a gente vai ter, em bens, caixa. Marca, o que é o caixa? O caixa é literalmente a gaveta da empresa, tá? É o que a gente sempre fala que, onde fica o dinheiro. Aqui, substituto da conta caixa, por exemplo, podia ser a conta do banco. Ah, Maria, eu não guardo dinheiro na minha empresa, eu só deixo lá no banco. Então, aqui, no lugar da conta caixa, eu colocaria a conta banco. Depois, estoque. Estoque do quê? Pode ser um infinito estoque. De material para revenda, estoque de matéria-prima, estoque de, por exemplo, na atividade rural, o que, que é o estoque na atividade rural para a fazenda lá, para vender? Pode ser o gado, né? Pode ser um estoque de, é o que a gente chama de estoque biológico, são os gados. Depois, móveis e utensílios. Móveis e utensílios pode ser qualquer coisa, pode ser a mesa, pode ser a cadeira, pode ser uma caneta, pode ser a agenda da empresa, é tudo que eu utilizo e tenho de móveis na minha empresa, tá bom? Direitos. Como a gente já disse, sempre vai vir acompanhado com a descrição a receber. Então, duplicatas a receber, ou pode ser clientes, existem a conta clientes, o cliente Joãozinho, aí vai estar lá, para eu receber do cliente Joãozinho R$100, por exemplo. Então, aqui é tudo que eu tenho a receber de alguém. E as obrigações, que são os salários a pagar, por exemplo. Então, poderia ser, por exemplo, também fornecedores. Eu fiz uma compra muito grande de matéria-prima e agora essa matéria-prima já está no meu estoque, mas eu ainda não paguei toda ela. Dividi em 10 vezes. Daí eu tenho um fornecedor aqui para pagar pelos próximos 10 meses. Então, e pode ser tributos a recolher também. Que são tributos? Todos os impostos, taxas, enfim, que estão ligados aos órgãos governamentais. Então, do lado esquerdo, sempre serão os elementos positivos, ou seja, que eu tenho, que tem saldo positivo, e do lado direito sempre serão os saldos negativos, ou seja, que vai sair da minha empresa, tá? E aí, então, a gente chega com essa representação gráfica no balanço patrimonial.
Qual que é o objetivo do balanço patrimonial? É justamente esse, de evidenciar toda a situação patrimonial da empresa, né, e econômica e financeira, de modos econômicos e financeiros, de maneira que seja quantitativa e qualitativa. Né? Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho que ter quantidade e qualidade da informação, principalmente, né? E aí, então, seria... Será que eu voltei? Ah, não. Então, a gente muda aqui para ativos, que são os bens e direitos. Então, é tudo que está ativo na minha empresa. E os passivos, que é tudo a pagar da minha empresa. Beleza. Se eu fizer o ativo, tenho tudo aquilo, tenho dinheiro no caixa, tenho estoque, tenho móveis e utensílios, tenho direitos a receber, né? Os clientes ainda vão me pagar, mas eu tenho salários, então eu pago o salário, pago o fornecedor e pago o imposto. Vai me sobrar o patrimônio líquido, que é a minha riqueza líquida, que a gente fala. Então, voltando aqui só um pouquinho, para falar que antes a gente tinha o lado positivo e o lado negativo. Então, a gente já entendeu que o lado positivo se tornou ativo e o lado passivo, e o lado negativo se tornou passivo. Tendo essas duas colunas, a gente consegue começar a fazer o que de fato a contabilidade faz, que é entender a movimentação da empresa. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui, enxergando agora como ativo e passivo, que são os nomes técnicos, né, do balanço patrimonial, que a gente já tem uma explicação aqui do que a empresa é. E acho que é bom a gente pensar também um pouquinho por esse lado, porque a gente vem falando, o conceito é esse, o conceito é aquele, né, serve para isso, serve para aquilo, mas, de fato, o que eu estou fazendo quando eu separo essas situações? O que eu estou fazendo quando eu separo o que é bens e direitos e quando eu separo o que é obrigação ou patrimônio líquido, né? Ou quando eu chego na minha riqueza, no meu lucro ou no prejuízo? É justamente a contabilidade. É pegar essas informações que no dia a dia são soltas. Então, um dia eu recebo, no outro dia eu pago, aí no outro dia eu recebo mais do que eu paguei, e aí no outro dia eu pago mais do que eu recebi, e assim vai, né? A movimentação da empresa, ela é variável, ela sobe e desce a todo momento. E aí, quando eu chego na contabilidade, nós, profissionais da contabilidade, contadores, administradores, enfim, conseguem organizar essas informações para que eu, que de repente não conheço da atividade daquela empresa, consiga enxergar aqui como ela está, consiga ver o quanto ela tem de dinheiro no caixa ou no banco, consigo ver quanto que ela tem de material no estoque, quanta mercadoria ela tem no estoque para revender, será que ela tem mercadoria no estoque? Né? Por exemplo, será que ela tem ainda clientes que vão pagar ela, que não pagaram ainda? Né? Ela vendeu a prazo ou ela vendeu à vista? Será que ela está vendendo muito a prazo e menos à vista? Então, tudo isso a gente consegue ir mensurando a partir do momento que a gente junta todas essas informações que acontecem dia a dia na empresa. Tá? Então, a gente vem aqui com o conceito de ativo para melhorar um pouquinho mais esse ponto. Vamos lá, então. O ativo ele é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos. Tá muito difícil, explica isso aí. O que é? A gente entende que a empresa tem um ciclo. Então, ela tem a entrada de dinheiro e a saída do dinheiro. A entrada do dinheiro vai ser aplicada onde? Em todos os meus ativos. Então, a entrada do dinheiro vai ser pelo banco, vai ter o dinheiro no banco, né? O dinheiro vai entrar no banco, vai entrar no caixa da minha empresa. O dinheiro pode virar mercadoria. Então, o ativo, ele é a aplicação de todo esse dinheiro. A aplicação de todo o recurso financeiro que eu tenho. E aí, dentro do ativo, a gente tem duas variáveis. Ele pode ser circulante, ou seja, são os direitos, né, e os bens de realização de curto prazo, ou seja, até o ano que vem. Ou ele pode ser não circulante, que representam os bens e direitos de realização a longo prazo.
além dos bens impostos da empresa. Então, por exemplo, eu posso ter um imóvel que vai durar muito tempo. Então, ele vai entrar onde? Ele vai entrar na parte não circulante do meu ativo. Porque ele não vai acabar no ano que vem. Esse imóvel não vai acabar no ano que vem. Ele vai se prolongar por muitos anos. Já no ativo circulante, o dinheiro que está no meu banco ou no meu caixa, ele entra e sai muito rápido. Né? Ele tem um giro muito rápido. Então, logo, ele vai ficar separadinho lá no ativo circulante. Depois do lado negativo, ou seja, no lado passivo, a gente tem também duas separações, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. O que são, então, de fato, o passivo, né? O que é, de fato, o passivo? Ele é a obrigação presente da entidade. Então, aquilo que, de fato, a empresa tem que pagar, de fato existe, né, essa obrigação para ela, cuja liquidação, ou seja, o pagamento, se espera que resulte na saída de recursos econômicos. Tá, mas espera aí, vamos organizar. Então, eu tenho uma obrigação, né, de eventos passados, ou seja, eu já comprei, eu já fui lá no banco pedir um empréstimo, eu já contratei o funcionário, eu já tive faturamento para poder pagar o imposto, né, eu já fiz a venda para ter a obrigação do imposto. Só que essa obrigação, ela espera que eu liquide ela, que eu pague ela. Então, o funcionário espera que eu pague ele. O governo espera que eu pague o imposto. O banco espera que eu pague o financiamento que eu fiz. E o fornecedor espera receber pela venda que ele fez. Então, o passivo circulante, ele representa as obrigações de liquidação, ou seja, de pagamento a curto prazo, até o exercício social seguinte. Então, o que é considerado curto prazo? 2 anos. É o que a gente está, mais um. E o não circulante representa a obrigação de liquidação a longo prazo, que é, por exemplo, o caso do financiamento. Existem alguns que eu faço curtinho. Então, eu vou lá, emprestei R$1.000. Vou pagar por 2 anos. Não, eu fui lá e emprestei R$500.000. Então, eu vou pagar por um bom tempo. Por exemplo, financiamento da casa, de uma casa nossa aqui, falando pessoa física. É a longo prazo. Tem gente que financia por 30 anos, 40 anos a casa. Então, é um exercício bem grande, né? E aí, o que é o patrimônio líquido, então, que apareceu lá no cantinho do lado direito, embaixo do passivo? Ele faz parte do passivo, mas ele tem um pouquinho de diferença. E qual que é essa diferença? Ele corresponde a um interesse residual, ou seja, ele é a diferença do total dos meus ativos depois que eu deduzir todos os passivos. Então, só para organizar, ele pode ter uma situação positiva, então eu posso ter um patrimônio líquido positivo, que é o quê? Bens mais direitos, que são maiores do que as obrigações. Posso ter também um patrimônio líquido negativo, que é justamente o contrário, que eu tenho bens e direitos que são menores do que as obrigações. E também pode acontecer que eu fiquei no 0 a 0. Então eu tive uma situação nula. A soma dos bens e direitos é igualzinha às minhas obrigações. E aí eu nem ganhei, nem perdi. Eu fiquei no 0 a 0, tá? Então essa é uma abordagem do patrimônio, né, do que é o patrimônio, como ele é constituído e quais são os tipos de análise que a gente consegue fazer a partir do momento que a gente começa a separar a categorização desse patrimônio. Então, agora o professor Lucas vai explicar um pouquinho mais sobre o que a gente faz com tudo isso, né? A hora que monta tudo isso, o que vira, né, Lucas? Depois que a gente fez todos esses lançamentos, a gente conseguiu trazer o dia a dia para dentro de um relatório, né, para explanar o que a empresa é, o que ela faz. E aí a gente tem que utilizar essa informação, e aí o professor Lucas vai falar para a gente como que a gente faz isso do melhor jeito. Perfeito. Pessoal, ó, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu só guardar o fechamento. Ó, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente dar sequência.
Agora foi. Bom, então, pessoal, tudo isso que a gente está falando, dessa correta gestão do patrimônio, em eu avaliar os meus bens, os meus direitos, as minhas obrigações, e no final do período a gente poder identificar por meio da contabilidade qual que é a minha situação, né, qual que é o estágio financeiro, econômico que a empresa se encontra, tudo isso ele vai representar o quê para a tomada de decisão? A informação contábil. Tá? Então, quando a gente fala da informação contábil, o que quer dizer? Né? O que representa essa informação contábil que vem dessa correta gestão do patrimônio? Então, vai corresponder àquelas informações apresentadas pela empresa sobre essa situação patrimonial e financeira. E aí, quais os tipos de informação, então, de que forma essa informação contábil vai me trazer isso que vai, consequentemente, em um momento futuro, influenciar na tomada de decisão. Por exemplo, evidenciar o resultado e o fluxo financeiro, que é igual a gente vem abordando, se a minha empresa está dando lucro, se ela está dando prejuízo, se eu tenho uma condição saudável no meu caixa, no meu banco. Além disso, a gente poder analisar o retorno de um investimento. Por exemplo, na hora que uma indústria ela faz a decisão de comprar uma nova máquina, tá? Com a intenção de aumentar a produção, de melhorar o produto dela, e com isso aumentar as vendas, ter mais retorno econômico. Então, essa informação contábil, ela vai ser capaz, então, de me dar esse retorno, né? De eu ver, o que eu investi para comprar aquela máquina, eu estou conseguindo, então, analisar se, de fato, o que eu apliquei está me retornando na forma de dinheiro? E não somente isso, principalmente também subsidiar a estratégia do negócio, né? Então, para que lado que a empresa ela vai migrar, né? Ela vai aumentar a linha de produção dela, ela vai contratar mais funcionários, ela vai inserir um novo produto, então, no mercado, vai investir hoje, né, por meio das startups, em pesquisa, inovação, né, tudo isso atrelado com a tecnologia da informação hoje. Então, o que essa informação contábil vai trazer para a gente? Né? Tudo isso que, consequentemente, vai, de alguma forma, auxiliar nessa tomada de decisão dentro da empresa. Então, classe, meus queridos, qual que é a finalidade? Então, para que uma informação, então, a gente está falando aqui que esse patrimônio ele vai ser acho que a Raquel ela mandou uma pergunta, como vai ter acesso ao slide. A gente depois disponibiliza, Raquel, tá? A gente coloca lá para vocês e aí envia por e-mail, a gente vê com o Caio certinho como que a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Então, em relação à finalidade. Então, para ser útil, né? Então, para que aquela informação contábil, de fato, tenha a sua relevância, ela deve ser oportuna. Ou seja, o que isso representa? Que ela tem que estar disponível para o usuário antes de perder a sua capacidade de influência. Então, ou seja, na hora de eu tomar uma decisão, eu tenho que ter acesso a essa informação contábil, né? Por quê? Quando a gente fala, né, do porquê, então, para que serve essa informação contábil, sempre a contabilidade vai priorizar o usuário. E quando a gente faz essa escolha, a gente fala assim, a escolha contábil de se divulgar e se fornecer essas informações, qual que vai ser o direcionamento dela? Sempre por meio de incentivos econômicos. Porque é o que sempre a gente fala, a partir do momento que a gente tem uma ideia empreendedora, uma ideia, né, inovadora, o que isso, né, representa para a gente quando a gente decide abrir uma empresa? Que a gente, vamos pensar assim, ninguém vai abrir uma empresa para trabalhar no prejuízo, para trabalhar no vermelho. Então, sempre a informação contábil, ela vai ter esse direcionamento por meio do incentivo econômico. Então, tem uma ideia inovadora. Ao invés de eu aplicar o meu dinheiro no banco, deixar lá, né, no investimento, comprando ações de uma outra empresa, o que eu faço? Eu invisto numa empresa. Porque a empresa, ela também representa uma forma de investimento. E a partir disso, o que eu espero desse meu investimento enquanto empreendedor? Que
esse empreendimento retorne na forma de resultado positivo. Então, sempre essa informação contábil, a partir do momento em que ela tem a finalidade dela, priorizando o usuário e tendo esse direcionamento do incentivo econômico, é justamente por conta disso, para fazer com que o patrimônio né, dessa entidade ele consiga prosperar cada vez mais, né, aumentando de valor. E esse conjunto básico, ou seja, quando a gente fala da informação contábil, qual que é vamos dizer assim, no primeiro momento, esses atributos? Que ele tem um caráter preditivo, porque ó, eu tenho essa informação, essa situação do meu estoque, das minhas obrigações, de quanto que eu devo para terceiros, quanto que eu tenho líquido no meu caixa na data de hoje, quanto que eu vou ter para receber daqui para frente. Então, tudo isso, qual que vai ser né, esse conjunto básico de característica? Que vai me dar um caráter preditivo. Olha, de acordo com o meu prazo médio de recebimento, então, o prazo que eu concedi para o meu cliente né, me pagar dessa minha venda a prazo, ele não está sendo condizente com tantos de dias que os meus fornecedores me vendem a prazo também. Então, o que isso vai mostrar, né, para a gente? Vai dar esse direcionamento, a partir desse caráter preditivo, para eu saber, ó, para onde que eu vou? Então, para onde que eu vou direcionar a minha decisão? E aí, a gente falando de usuários, classe, aqui bem brevemente, para a gente só poder ter uma noção, a contabilidade, ela pode ter múltiplos usuários, certo? E, conceitualmente, esses usuários, eles podem ser classificados entre usuários internos e usuários externos. Então, ou seja, quem que vai fazer o uso dessa informação contábil? Porque cada usuário tem um objetivo distinto. Né? Por exemplo, no caso dos gerentes, qual que é o objetivo, né, desse gerente, desses empresários, nessa informação contábil? Subsidiar a tomada de decisão. Então, ou seja, eu estou ali gerindo o negócio, eu estou fazendo a administração dele. Para que eu vou utilizar a informação contábil? Eu, enquanto classificado, né, de usuário interno. A minha decisão estratégica. Assim como o funcionário de uma empresa. Qual que é a intenção desse funcionário, né, quando ele pega uma informação contábil? Para saber a composição do salário, quanto que ele pode receber de férias, os benefícios, né? Por exemplo, quem tem planos de participação no resultado das empresas. Então, quais os benefícios que essa empresa, enquanto, né, eu na condição de funcionário, posso estar usufruindo? A informação contábil vai dispor disso. Especificamente, os sócios e os proprietários, o lucro e o retorno do investimento que foi feito, como a gente comentou. A gente tem o interesse de abrir uma empresa, de partir e ter uma ideia empreendedora, eu quero que essa minha ideia me dê bons frutos. Então, se eu invisto numa empresa, se eu parto para essa área do empreendedorismo, o que eu espero com essa organização, né, com essa empresa que eu abri? Que essa empresa, né, gere resultado positivo e com isso eu consiga gerar lucro, né, poder ter esse retorno na forma de lucro. No caso de auditores internos, então, ou seja, eu tenho a minha empresa e eu tenho que certificar aquela informação. Eu tenho que evidenciar que os processos, né, todas essas etapas de geração da informação contábil tenha, né, uma verificabilidade, igual a gente vai ver mais para frente, que ela seja confiável. Certo? Então, os auditores, o que eles vão fazer, né, dentro da empresa? Assegurar a confiabilidade dessas informações. Assim como, pessoal, a gente tem também esses usuários externos, por exemplo, fornecedor. Acho que o Lucas deu uma perdeu falha aí na um conexão. pouquinho. Deu? Voltou? Voltou? Então tá. Voltou. Então, pessoal, a gente falando assim, então no caso agora dos usuários externos, que são aqueles que estão fora da empresa, né? Então fora dessa organização. No caso, por exemplo, fornecedores. Qual que é o interesse do fornecedor na informação contábil? Olha, será que eu vou vender a prazo para essa empresa? Ela tem liquidez? Ela tem capacidade de me pagar caso eu conceda um prazo um pouquinho maior? Né? O governo. Aqui, principalmente, a arrecadação tributária. Quanto essa empresa está vendendo para eu arrecadar os tributos sobre essa venda? Quanto essa empresa está tendo de lucro, né, para ter
a arrecadação do imposto de renda, quanto essa empresa paga para os funcionários para fazer o acompanhamento da retenção e recolhimento do INSS. Então, assim, o governo como um todo na arrecadação tributária. Os próprios concorrentes. Então, se eu sou uma empresa que atua no mesmo segmento que uma outra organização, ali a gente está competindo, né, pelo mesmo mercado, pela mesma fatia de clientes. Então, será que o meu desempenho ele está condizente com as mesmas empresas que estão no setor, nesse mesmo setor que eu? Né? Os bancos, mesma forma, concessão de crédito. Né? Então, o banco, eu preciso de capital de giro. O que o banco ele vai fazer na hora de disponibilizar para a gente? Me manda os seus relatórios financeiros, me manda as suas informações contábeis, para eu saber qual que vai ser a condição dessa concessão de crédito. Né? Da mesma forma que um fornecedor toma a decisão de vender ou não a prazo para uma determinada organização. E a própria sociedade como um todo. Né? O efeito socioambiental da atividade econômica. Vamos pensar no caso da Vale, por exemplo. Ela é uma empresa que tem um cunho, né? A atividade econômica dela demanda dessa contrapartida da exploração no ambiente. Né? Então, a sociedade, enquanto usuário da informação, qual que é o retorno que essa empresa ela está, vamos dizer assim, devolvendo para a sociedade a partir do momento em que ela explora esses recursos naturais? Né? Então, todos esses, pessoal, né, esses usuários da contabilidade, que é quem vai analisar essa informação, vai ter um interesse distinto. Por isso que a contabilidade ela não vai privilegiar um ou outro usuário. Ela vai fornecer um conjunto de informações e que, a partir de cada um desses usuários que tem interesse nessa informação contábil, possa subsidiar a sua decisão. E aqui, né, só alguns exemplos de relatórios contábeis. Por exemplo, o balanço patrimonial, que foi o que a gente viu, que vai trazer essa evidenciação econômica, financeira, patrimonial. A gente tem um outro demonstrativo que chama demonstração do resultado, que vai evidenciar se a minha empresa ela deu lucro ou se ela deu prejuízo em determinado período. Aqui, né, que é às vezes uma das grandes dificuldades da empresa em elaborar o seu fluxo de caixa, que vai demonstrar a correta entrada e saída de dinheiro, né, que está dentro da empresa. A demonstração de valor adicionado, que também vai mostrar a quantidade de riqueza que essa empresa conseguiu gerar no período e a forma como a qual ela distribuiu, seja para os sócios, seja para os empregados, seja para o governo na forma de pagamento de imposto. Né? Aqui, né, complementar a DRE, né, a demonstração do resultado, tem a demonstração de lucros ou prejuízos. Então, ou seja, a empresa deu lucro no final do ano. O que ela fez com esse lucro? Ela reinvestiu nas suas atividades, ela distribuiu para os funcionários, ela criou reservas para se precaver em períodos em que o movimento das vendas, o movimento da prestação de serviços possa diminuir, tal como a gente está passando agora, né? As notas explicativas, né, então também, porque não basta a gente olhar um conjunto de informações numéricas sem a gente poder, em um primeiro momento, compreender como que essas informações, esse apanhado de números no meu patrimônio, chegaram naquela situação. Eu preciso entender como que a empresa chegou naquele lucro, então vai estar lá na nota explicativa, de que forma a empresa conduziu as suas atividades para gerar aquele resultado, o critério, né, a política dela de vender a prazo, negociar com fornecedores, as obrigações, os processos que uma empresa também pode vir a incorrer, né, a própria variação do imobilizado, quando a gente fala ali, né, desses bens que são de uso da empresa e que ficam mais ao longo de um período. O parecer também dos auditores, quando uma empresa, vamos dizer assim, de um pouco maior o porte dela, passa por auditoria que vai assegurar a confiabilidade dessas informações. Então, assim, esses são só alguns dos relatórios em que uma empresa, enquanto vai desempenhando a sua atividade econômica, em um primeiro momento, ela vai preparar, ela vai divulgar para que esses usuários possam tomar a sua decisão. Né? E a gente falando assim de patrimônio, de informação contábil, o que a gente pode dizer, né, de uma informação contábil que ela, de fato, vai atender essa necessidade? Né? Então, quais são essas características para a gente ter uma boa informação contábil? Uma informação contábil, né, relevante.
Para isso, pessoal, a gente tem alguns atributos que essa informação, quando eu olho lá a situação do meu estoque, quando eu olho a situação do meu contas a pagar, meu contas a receber, do meu caixa, todos esses itens patrimoniais tem que ser composto por um conjunto de atributos que vai determinar essa utilidade. Né? Então, da informação contábil. Porque vamos pensar o seguinte, a informação contábil, ela não é para subsidiar a informação, a tomada de decisão dentro de uma empresa? Então, para isso, essa informação que vai chegar nesse usuário, ela tem que ter ali alguns requisitos para poder subsidiar, né? E, com isso, conduzir essa melhor decisão. Então, o que é melhor na data de hoje? Né? Eu investir em mais maquinário, eu trocar ali meu imobilizado, eu comprar mais estoques, porque a perspectiva, né, dessa análise econômica vamos dizer assim, pode no futuro custar um pouco mais caro, então vamos fazer um pouco mais de estoque, né? Melhor decisão também no sentido de como que eu negocio com esses meus fornecedores, será que compensa eu comprar à vista, comprar a prazo? Né? Porque se eu comprar a prazo, os juros que o meu fornecedor me cobra fica muito alto. Então, tendo essa informação contábil, vale mais a pena a gente buscar um empréstimo no banco, porque os juros do banco pode ser menor do que o que o fornecedor cobra, vai lá e paga à vista. Né? Então, tudo isso vai no sentido, quando falar de priorizar o usuário e, né, ter essa efetividade econômica, para conduzir, de fato, a melhor decisão. Bom, então, pessoal, aqui só mais utilizando o conceito mais técnico da contabilidade, aqui a gente tem umas características que são fundamentais e de melhoria. Ó. Só para a gente ter a gente vai adentrar, né, nessa reta final só para poder identificar quais são as características de cada informação. Então, assim, a gente tem algumas características que são fundamentais. Então, ou seja, toda informação contábil, ela deve ser relevante e representar de fato aquilo que ela se propõe a apresentar, ok? E essas características de melhoria, o que representa? De que forma que a gente pode melhorar ainda mais essa informação contábil? Então, ó, por exemplo, no caso da relevância. Então, o que quer dizer essa relevância? É o que a gente vem falando até então. Uma informação contábil, para ela ser relevante, ela tem que ter a capacidade de influenciar a tomada de decisão, certo? E aí, esse julgamento, o que ele vai trazer para a gente? Se eu não divulgar essa informação, né, a pessoa que vai tomar a decisão, ela vai tomar uma decisão diferente? Né? Então, essa que é a questão da relevância. A gente vê essa materialidade e saber, olha, se eu não divulgar, vai influenciar a tomada de decisão? Se influenciar, eu tenho que divulgar. Então, ela é relevante. Aqui, por exemplo, ó, perdas incorridas no estoque. Vamos imaginar lá que uma empresa do setor agropecuário que trabalha com bastante produto perecível, vai fazer o reconhecimento, né, ela vai tomar a decisão de se divulgar ou não das perdas em que ela vai tendo com aquele estoque. Então, o que significa essa questão da relevância? Olha, se a partir do momento em que eu identifico que o meu estoque ele está tendo um tempo de perda, né, que ele está perdendo valor, em que ele está deteriorando, o que isso vai me dizer? Olha, então, no futuro, será que eu não preciso ter uma melhor gestão desse meu estoque? Né? Será que o giro desse meu estoque, então ele está ficando muito tempo parado dentro da empresa? Será que eu não tenho que buscar uma nova forma de, por exemplo, comprar um pouquinho menos para ter uma saída mais rápida e ele não perecer? Né? Um outro caso, ó, se a informação ela é relevante. Vamos pensar no caso da Vale, em que ela decide emitir debêntures. Né? O que quer dizer essa debênture, só para a gente poder compreender? São títulos de dívida. É como se nós decidíssemos emprestar o dinheiro para uma empresa. Então, se a gente olha as demonstrações contábeis da Vale, em um primeiro momento, vamos pensar o seguinte, ó, a Vale é uma empresa de nome no mercado, em que ela, né, ao longo, ela tem um histórico de resultado positivo. Então, fala, se eu emprestar dinheiro para essa empresa, ela vai ter a condição de estar me dando esse retorno. Entretanto, né, o que acontece?
a nossa decisão de emprestar o dinheiro para essa empresa com a intenção que ela nos retorne no pagamento de juros vai ser influenciada pelaquilo de informação que ela divulga. Se tratando no caso da Vale, que é uma empresa que tem um impacto ambiental. O tanto de obrigações, vamos dizer assim, essas provisões para danos ambientais que ela evidencia no balanço, então vamos pensar assim, eu tenho uma atividade, um impacto ambiental. Dependendo da minha atividade, se em um determinado momento ela tiver que arcar com os custos desse dano ambiental, isso vai impactar a capacidade dela de geração de caixa, a saúde financeira. Então, isso vai influenciar na minha tomada de decisão. Então, ou seja, se a partir do momento em que a gente analisa essa informação contábil, se a empresa ela deixa de divulgar o tanto dessas obrigações prováveis de ela acontecer, isso, consequentemente, vai influenciar a nossa tomada de decisão. Porque, igual a gente viu, nesses desastres que aconteceram, nesses desastres ambientais nos últimos anos, se a Vale tivesse que arcar, de fato, com todas as obrigações decorrentes desse dano ambiental, ela entraria em falência. Então, aonde que estava essa informação? Então, será que a tomada de decisão das pessoas que iriam divulgar não perdeu a relevância? E, consequentemente, ela não divulgando, não influenciou a nossa decisão de investir nessa empresa? A representação fidedigna, então, ou seja, significa também que essa informação contábil possa representar, de fato, aquilo que ela indica, E aí, quais são esses atributos da informação de uma representação fidedigna que uma informação contábil ela deve ter? Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. Então, ela tem que incluir toda essa informação necessária, não tem que ter nenhum viés, que a gente fala assim, de manipulação, de privilegiar ou querer ocultar uma determinada informação que possa não ser favorável para a empresa, e livre de erro. Então, ou seja, eu não posso divulgar uma informação de maneira errônea. Eu não posso omitir esses fatos, porque a omissão pode influenciar a tomada de decisão desse usuário. Então, aqui como exemplo, para a gente poder identificar. Se a gente olha a Saraiva, ela é uma empresa do setor que tem como objeto social fazer a venda de livros, E no caso a Petrobras, que é uma empresa, uma das maiores empresas petrolíferas no mundo. Então, a contabilidade. Então, quando a gente olha, qual que é a informação que a gente tem que ter, a leitura que a gente precisa identificar quando fala de representação fidedigna? Foi notícia no ano passado que a Saraiva ela entrou em concordata, quase pedindo falência. Em função do quê? De dívidas no valor estimado de 675 milhões. Então, a contabilidade ela vai trazer essa informação no sentido do quê? De ver qual que é a correta situação econômica e financeira da empresa. No mesmo caso da Petrobras. Eu não sei se aqui pode ficar na frente para vocês, pessoal, o valor. Deixa eu só aumentar, subir aqui um pouquinho. No caso da Petrobras, 160 bilhões em perdas, Em função disso tudo que a gente vem acompanhando no noticiário, Então, a informação contábil, ela vai trazer tudo isso que está acontecendo dentro da empresa. Então, ela vai representar de forma fidedigna aquilo que ela se propõe. Então, nessa atual situação, a empresa tem 675 milhões em dívidas. Tem 160 bilhões em perdas. Qual que é a nossa decisão daqui para frente? O que a gente vai fazer para reverter essa situação? Além disso, Clássico, quando a gente fala também desse atributo da informação contábil, no momento em que eu divulgo, além de ela ser relevante e representar de forma fidedigna, ela tem que ser comparável. Então, ou seja, se a contabilidade ela tem esse objetivo de ir acompanhando o patrimônio da empresa, fazendo essa gestão da forma correta, eu tenho que ser capaz de utilizar essa informação nesse período, nesse trimestre, nesse mês, nesse ano, e comparar ela com outros períodos, para eu saber o que está acontecendo com o meu patrimônio. Ele está aumentando, ele está diminuindo. E aí, nesse caso, quando que ela vai ser útil para eu poder comparar com outras empresas? Então, ou seja, eu tenho ali os meus concorrentes, eu tenho empresas que atuam no mesmo setor do que eu, E também eu tenho a minha própria, o meu próprio histórico de desempenho. Então, de um ano para o outro,
o que aconteceu, né? Faltou dinheiro no meu caixa, eu vendi mais a prazo, eu apliquei mais, né, na compra, fazendo novos investimentos, comprando mais mobilizado, aumentou as minhas obrigações, né? Então, essa questão da comparabilidade é isso que a informação contábil também precisa ter. Então, para ela poder representar de forma fidedigna, ela tem que ser comparável, né? Tanto quando a gente viu dentro de uma empresa ao longo dos anos, comparado com ela mesma, quanto também quanto empresas do demais setor. Além disso, a gente falar, né, dessa informação contábil, ela tem que ser verificável. Então, de que forma a empresa assegura que aquela informação ela é confiável? Né? De que forma que eu possa falar para esse, né, que eu posso dizer para esse usuário que aquele valor, aquela situação do patrimônio da empresa condiz de fato com aquilo que está sendo representado. Né? Eu dizer que eu tenho um patrimônio avaliado, por exemplo, em R$1 milhão, então, de que forma eu posso assegurar? Então, para isso, aquela informação, ela tem que ser verificável. Tá? Bom, como que a gente pode fazer, por exemplo, a verificação? Ó, se eu falo que no meu estoque eu tenho R$1.000, de que forma que eu posso assegurar que de fato eu tenho esse bem avaliado na condição de estoque suscetível, então, né, suscetível à avaliação econômica no valor de R$1.000? Por meio da contagem física. Então eu vou lá identificar, né? Isso que às vezes as empresas fazem, fechada para balanço. No final do ano, ela vai fazer um inventário para poder identificar, ó, essa é a minha atual situação no estoque. Além disso, classe, né? Aqui a gente avalia a questão também, qual que é o outro atributo que essa informação contábil ela precisa ter? Tempestividade. Então, eu, enquanto usuário dessa informação contábil, seja eu né, um usuário interno, usuário externo, essa informação contábil, a partir do momento em que eu vou tomar a decisão, ela tem que chegar a tempo para poder influenciar essa minha decisão. Né? Então, quando a gente fala da tempestividade, pessoal, o que ela quer dizer? Que ela vai corresponder a esse atributo que as informações contábeis são fornecidas aos seus usuários a tempo de poder influenciar as suas decisões. Então não basta a informação contábil ter todos aqueles demais atributos se ela não chegar a tempo de influenciar essa tomada de decisão. Então ela tem que chegar a tempo para justamente eu poder dar-lhe um meu melhor direcionamento dentro da empresa. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui no caso de um valor patrimonial, de um bem de uma empresa que está avaliada em 300 mil, certo? E aí, né, essa empresa, vamos pensar assim o seguinte, que eu sou sócio dela. Então, essa empresa hoje vale 300 mil. E, a partir disso, ela faz, vamos pensar o seguinte, eu decido fazer uma venda, vamos falar, eu quero me desfazer dessa participação na empresa, né? Então, eu vou lá, vendo a minha parte, né, de que eu sou sócio, sou acionista dessa organização, eu vou e decido fazer a minha venda. Imediatamente, num período seguinte, sai a notícia em que essa empresa estava negociando com o governo, certo? E aí ela fechou um contrato, né, com algum órgão público, em que esse contrato fez com que a empresa tivesse um valor patrimonial no valor de R$1.500.000. Então, ou seja, ela fechou ali um contrato de compra e venda com um órgão público e que isso vai gerar mais receita, vai gerar mais resultado e, consequentemente, vai aumentar o valor desse patrimônio. Então, nesse caso, a partir do momento em que eu, enquanto empresário, tomei a minha decisão sem antes ter acesso a essa informação, né, de que a empresa estava ali fechando um contrato com o governo, isso, né, essa questão da tempestividade faz com que essa informação de que a empresa passou, então, a valer R$1.500.000 de valor patrimonial em decorrência desse contrato que ela fechou com o governo, ela perdeu a sua capacidade de influência. Né? Então, a minha decisão, ela poderia ser influenciada em razão desse contrato que ela estava negociando. Então, o que isso vai representar para a gente? Falei, olha, se eu tivesse acesso a essa informação, a minha decisão poderia ser diferente. Né? Então, seria diferente no sentido do quê? De eu ter acesso, né, antes de tomar a minha decisão.
E isso que a gente também está falando, pessoal, tendo lá, vou tomar a minha decisão, essa informação ela é relevante, ela chega a tempo. Não basta, então, eu ter todo esse conjunto que vai subsidiar a minha tomada de decisão se eu não conseguir compreender, né? Então, em vista de tudo isso que a gente está falando, essa informação contábil, ela também tem que ser compreensível para o usuário dela. Então, a partir do momento em que uma empresa, ela faz ali o controle dos seus registros financeiros, das suas atividades, ela tem que fornecer essas informações para os usuários no sentido do quê? Permitindo que esse usuário, de forma objetiva, passe, né, a compreender, que ele consiga identificar e fazer uma leitura correta do que está se passando dentro da empresa. E aqui, quando a gente fala de compreender uma informação contábil, a gente parte da premissa que aquele usuário ele vai ter ali um conhecimento básico em economia, negócios e da própria contabilidade, né? Eu sei o que é um patrimônio, eu sei o que é uma demonstração do resultado, eu compreendo o critério de lucro, de prejuízo, de gestão de caixa, de gestão de estoques, né? De tudo que está se passando dentro da empresa. Então, por exemplo, se a gente olha, então como que a gente faz a informação, de que maneira que a gente consegue dizer que essa informação ela é compreensível? Vamos pegar aqui, por exemplo, se a gente pega o exemplo do Itaú. Aqui no patrimônio do Itaú, a gente tem lá, igual a gente falou, o passivo, que representam as obrigações da empresa. Se a gente analisar, né, por exemplo, ali, o passivo total, vamos olhar o total de obrigações que, né, no caso o Itaú, ele tinha em 31/12/2018. Então, o passivo total, né, esse total de valores que essa empresa deve para terceiros, fica ali na casa de mais de R$1 bilhão. Mas beleza, o que quer dizer essas obrigações? Né? Então, porque como vocês podem ver, a contabilidade para cada uma desses itens patrimoniais, sejam eles bens, direitos e obrigações, vai ter uma conta específica que vai, né, em um determinado período, fazer o acompanhamento dessa variação. Então, se a gente olha ali, por exemplo, as provisões, né? 18 milhões em provisões. O que quer dizer essa provisão? Então, ela vai colocar lá nas notas explicativas, para fazer com que esse apanhado de números, quando ela olha o patrimônio, seja compreensível para os usuários. Então, ela coloca lá que os critérios de quantificação das provisões são adequados às características. Então, ou seja, para quem que representam essas provisões? Processos de natureza civil, trabalhista, fiscal, e considera também, bem, outros riscos, levando em consideração o quê? A opinião de assessores jurídicos. Então, esse valor que ela chegou, não chegou por ela mesma, né? Ela teve ali o parecer técnico, jurídico, de especialistas da área, de que forma? Para poder ali conduzir na correta identificação da natureza, semelhança com processos anteriores. Então, por exemplo, se a empresa tem lá um processo na justiça, que ela está devendo, né, que a justiça está questionando a cobrança tributária dela. Qual que é a estimativa do valor que ela pode vir a pagar em decorrência desse processo? Então, o que vai ser levado em conta? O que ela vai evidenciar? Tem aqui a minha equipe técnica que, com base nessa natureza da ação e com base também em processos similares, vai dar ali um direcionamento no valor estimado que pode vir, consequentemente, a influenciar o caixa dela. Porque se a empresa ela perde esse processo, ela vai ter que tirar dinheiro do caixa para poder honrar com essa obrigação. Né? Então, essa questão da compreensibilidade é o quê? É fazer com que essa informação contábil possa ser melhorada no sentido do quê? De que todos esses usuários possam ter um conhecimento e a compreensão daquilo que a empresa está divulgando. Né? Meus queridos, né? Então a gente chega, né? Até acabou bem pontualmente aí, porque eu sei que muitos de vocês têm a aula agora no primeiro horário, então a gente, né, buscou ali passar para vocês de como que funciona, né, esses princípios básicos ali da contabilidade, para que toda organização, seja ela uma empresa que tenha ali o cunho econômico, seja uma entidade do terceiro setor, uma associação, de que forma que ela pode estar ali acompanhando o desempenho dela para poder, de fato, então, identificar essa correta situação econômica, essa situação financeira, e então, de que forma isso futuramente vai
a influenciar, né, a tomada de decisão. Tá? Então, assim, a gente deixa aqui, fazendo já as nossas considerações finais, a gente agradece aí a presença de vocês, a participação, e, né, Mariana, quer fazer mais um comentário? Não, é isso mesmo, Lucas. Eu acho que de uma forma geral, assim, a gente conseguiu explanar para vocês tudo que precisava, né, que era o nosso objetivo aqui, dessa introdução nessa aula sobre o que é o patrimônio, o que a gente faz com essa contabilidade, e de que maneira ela pode ajudar as empresas a prosperar, né? Então, eu só queria fazer um comentário que a gente fica falando sempre assim de, o comércio, a revenda, tal, e acho que é tão vício nosso, não sei, de contador, talvez, de esquecer um pouco do serviço. E eu falei também muito de estoque e tal, e acabei não focando tanto no serviço. Eu queria focar um pouco também, assim, só para encerrar, de que o serviço, da mesma maneira, mesmo não tendo estoque, não tendo tantos atributos quanto as empresas de comércio e de indústria, tem também um ativo fundamental, que é a inteligência, né? É o seu conceitual mesmo, é o conceito do seu trabalho. A gente costuma falar que no serviço a gente vende horas de inteligência, então o nosso maior bem é justamente o nosso intelecto, é o que a gente tem para oferecer. E aqui também, nesse sentido do curso, a gente trouxe para vocês o que a gente sabe fazer de melhor, que é a contabilidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado da participação. Aproveitem esse conteúdo de hoje para as próximas aulas, que com certeza vai ajudar bastante. E falando disso daí também, pessoal, da questão do setor de serviço, igual a Mariana ponderou, que um dos principais ativos, né, da empresa é o intelecto, é o capital humano. Se a gente olha essas empresas, né, que tem aí um alto valor de mercado, o que representa, né, esse que a gente chama de um ativo oculto, desse bem oculto? Nada mais é do que o capital intelectual, né? O tanto em que ela investe em pesquisa, que ela investe em inovação, inclusive também, né, a forma como o capital humano dela se relaciona com fornecedores, se relaciona com clientes, se relaciona, né, com a sociedade como um todo. Então, né, a gente fala assim que esse ativo oculto da empresa, que muitas vezes também não está ali tão evidenciado, em função por causa de uns critérios mais técnicos da contabilidade, ele é um dos principais bens que uma empresa possui, que é o capital humano, né, que somos nós, enquanto profissionais da área contábil, profissionais da área de gestão, da administração, vai conseguir ali dar um direcionamento para que aquele empresário, para que aquela organização tome a melhor decisão e consiga, né, tá ali perpetuando a sua atividade, tá? Tá joia. E aqui que chegou, né, um comentário, Felipe, né? Obrigado, Felipe. Né? A gente agradece também, obrigado a gente aí pela sua participação, e que as dúvidas e necessidades surgem com o tempo, né? E já sabemos procurar quando chegar. Exatamente, ó, vocês têm aqui, né, a gente vai disponibilizar também para vocês slide, está aqui o nosso contato, né, o nosso e-mail aqui da instituição, vocês podem estar entrando em contato com a gente, e que o nosso papel aqui, pessoal, é sempre poder estar contribuindo cada vez mais para a formação de vocês. Legal, gente. Obrigada aí para todo mundo que participou. Contem com a gente, o Lucas também, fica à disposição. E sempre que precisar, aqui nas próximas aulas, a gente vai estar aqui para auxiliar vocês, né? Os próximos professores. A ideia aqui é que todo mundo saia entendendo um pouco de contabilidade ou aprofundando mais sobre o assunto. E aí, pessoal, ó, na semana que vem o nosso curso de gestão contábil, plano de negócios, ele continua, tá? A gente vai estar, né, abordando demais conceitos ali que são inerentes à atividade empresarial, atividade de negócios, que é tanto a questão tributária, então de que forma eu posso fazer ali uma boa gestão estratégica desses meus tributos, com o professor Rogério Canaciro, e, né, na quinta-feira, se não me engano, a professora Marília, que vai falar aí dos aspectos de natureza trabalhista, né, previdenciária e trabalhista. Porque hoje, quem está ali no dia a dia, não somente o profissional da área do direito, né, em relação à parte
trabalhista, previdenciária, não também ali somente, né, o profissional da área contábil, que vai estar dando aquela assessoria para aquela empresa, mas são todos, né, todos esses usuários que a gente falando aqui da contabilidade como um todo, porque nessa situação em que a gente vem acompanhando, né, a situação de pandemia, de incerteza, vamos dizer assim, que é um período de incerteza muito forte de como que os negócios eles vão ser conduzidos aqui para frente, uma das principais reflexos que está ocorrendo hoje é a questão da relação da empresa com esse, né, colaborador, com esse funcionário. Então, a gente está vendo aí medida atrás de medida, né, falando aí de situações em que antecipa férias, suspende o contrato de trabalho, então de que forma que a empresa ela vai se relacionar com o seu colaborador durante esse período e após né, essa situação que a gente está passando. Na semana que vem a gente vai estar abordando essa questão também com a professora Marília, né, que vai trazer um pouco aí para vocês né, de tudo, de como que funciona essa relação patrão-empregado, né, como que funciona, como que uma organização, enquanto pessoa jurídica, tem que lidar ali, o que ela precisa observar no seu relacionamento com seus colaboradores, né, ainda mais agora, nesse período em que tantas mudanças vêm acontecendo, medida atrás de medida, decisão atrás de decisão do governo, né? Então, não somente, né, considerando também a questão tributária. Teve uma prorrogação dos impostos para as micro e pequenas empresas. Tá, mas quais impostos? O que eu preciso pagar em decorrência da minha atividade? Né? O meu regime tributário, ele não está tornando o meu preço, né, o meu preço final competitivo. O que eu posso fazer, então, para reduzir a pressão dos tributos no meu preço final? Então, assim, são discussões que, ao longo da atividade econômica, ao longo da atividade empresarial, elas vão surgindo e que vão influenciar a organização como um todo, né? Então, assim, a gente agradece aí a participação de vocês, segue à disposição para eventuais dúvidas e estamos aí. Legal, gente. Obrigada. E a gente vai se falando aí. Uma boa aula aí a todos, quem tiver... Né, agora boa aula para quem tiver agora. Tchau, tchau, pessoal. Mari, você está me ouvindo? Tô aqui. Eu tava esperando todo mundo sair. E aí, parabéns, viu? Vamos que vamos. Obrigada para você também. Parabéns, foi bom. Deixa eu te perguntar, você estava gravando desde o começo? Não, então, o laboratório, ele deu início à gravação, ó. Tá vendo? Por Ai, exemplo, que bom. Eu só lembrei dessa gravação na hora que eu fechei a minha tela. Então, você viu que eu mandei uma mensagem para você? Não, você mandou onde? Não, então, eu mandei, às vezes vai aparecer uma mensagem apagada, só que às vezes eu não sabia, às vezes poderia aparecer na tela. Que eu mandei uma mensagem por conta da hora. Que eu esqueci de comentar que eu tenho aula agora no primeiro horário. Ai, desculpa. Não, porque às vezes aparece lá a mensagem apagada, vai que depois aparece na web, mas foi por causa disso, tá? Não, eu Tudo aí. Eu não vi, eu tava com o WhatsApp fechado enquanto eu falava. Não, mas então, o duro é que é assim, né? A gente tem... tá gravando ainda? Tá gravando. A gente quer falar, assim, tipo, se a gente pudesse, né, tipo, ficar aí tempos e tempos com ele, a gente fica, né? Porque é tanta coisa bacana, né, que a gente pode falar.